seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Isso mesmo que acabamos de cantar, somos povo especial. A palavra de Deus nos diz que nós somos Israel de Deus. Esta palavra, esta expressão nos remete a um privilégio, mas também nos remete a uma responsabilidade. Por isso, sejamos testemunhas de Jesus. Seja um missionário dentro de casa, seja um missionário na rua, por exemplo, no trabalho, nos estudos, seja um missionário por onde você for. Na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, o mês de outubro é o mês de missões nacionais. Portanto, missões nacionais, seja bem-vinda dentro do ministério desta igreja. 912 missionários, 400 projetos evangelísticos e humanitários, nossos colaboradores que ministram a nós, muito mais que trabalham, vocês da sede pelo Brasil afora, ministram a cada um de nós, as nossas igrejas batistas, com seus dons e com seus talentos. Damos boas-vindas também aos milhares e milhares de voluntários que estão trabalhando pelo Brasil, trabalhando para missões nacionais, trabalhando para a Convenção Batista Brasileira, trabalhando para nós, igrejas brasileiras, trabalhando para mim, trabalhando para você. Para você, membro da igreja, e você, nosso convidado. Então, sejam bem-vindos novamente. Essa é a palavra desta igreja. Este lar chamado PIBRJ é o seu lar, em especial nesse mês de outubro. Temos uma palavra importante agora para os membros desta igreja. A Comissão Eleitoral 2020 anuncia através do seu relator, irmão Mário Linhares, que daqui 2 semanas, exatamente daqui 2 semanas, dia 18 de outubro, teremos a eleição da diretoria estatutária da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro para o ano de 2021. Este ano, autorizados pela lei e por conta da pandemia, do isolamento social, a nossa eleição será virtual, nada presencial. Ou seja, você não só indicará os candidatos para esta diretoria, mas você também votará no dia da eleição, novamente, 18 de outubro, daqui 2 semanas, pela internet. Só que isso só poderá acontecer se você tiver conosco, junto à secretaria da nossa igreja, os seus dados atualizados. Portanto, é urgente. Aliás, melhor dizendo, é urgentíssimo, querido membro desta igreja, que você atualize os seus dados. Por exemplo, e-mail, telefone e endereço. Como você faz isso? É muito fácil, basta uma ação sua. Você vai ou mandar um e-mail para a secretaria da nossa igreja, aqui está o nosso e-mail da secretaria desta igreja. Você irá mandar o seu e-mail, mandar seu telefone e mandar seu endereço. Muito fácil. Aí eu não trabalho com e-mail, pode ser? Você vai ligar, veja o número aqui da secretaria da nossa igreja, você vai ligar para a secretaria e vai passar todos os dados por telefone. Portanto, não podemos deixar de fazer essa atualização para que as informações desta comissão, do irmão Mário Linhares e da equipe da comissão, chegue até você. Queremos que você, desde já, ore por este momento, isso é muito importante, mas também queremos que você haja no sentido de atualizar os seus dados
e depois você indique e vote no dia 18 de outubro. Dadas essas palavras, finalizo dizendo a você que este ato de eleição é um serviço cristão que você presta a esta igreja, cuidando desta igreja através da eleição 2021. Um outubro abençoado para a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, um outubro abençoado para você, nosso querido, amado e importante convidado. Nesta oportunidade, convido você para abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura do Salmo de número 40, versos 11, 12 e 13. É um salmo de Davi e o texto nos diz o seguinte: Também o Senhor me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés numa rocha, firmou os meus passos. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão, a tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Esta é a súplica de quem estava num charco de lodo. Podemos estar em um charco de lodo por pelo menos 2 motivos. O primeiro é como consequência de nossas ações, de nossas decisões, de nossas iniquidades. E um outro motivo para estarmos num charco de lodo é quando nós somos levados pelas circunstâncias. Podemos dizer que há um terceiro motivo, que é a combinação de ambas. Poderemos estar num charco de lodo por decisões erradas, por iniquidades, ou porque as circunstâncias nos levaram até aquele ponto. O interessante é que o verso 12 que lemos aqui parece indicar que o charco de lodo, o charco de problemas de Davi, é consequência de ambas as coisas, pois ele diz o seguinte: pois males sem número me têm rodeado. E também diz: as minhas iniquidades me têm alcançado. O fato é que muitas vezes estaremos num charco de lodo por conta das nossas decisões, por conta das nossas iniquidades. E por isso devemos confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus. E aqui neste texto lido, encontramos 2 versículos muito inspiradores. Eu gostei muito deles, porque eles expressam a nossa busca pelo perdão. Eles dizem o seguinte, verso 11: Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. E no verso 13 encontramos: Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Neste momento, como igreja, reunidos em momento de confissão, elevemos os nossos pensamentos ao Senhor em oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque Tu nos dás a oportunidade de nos reunirmos, Tu nos dás a oportunidade de confessarmos os nossos pecados diante de Ti e buscarmos o Teu perdão. E é exatamente isso que neste momento nós nos reunimos como igreja e buscamos, Senhor, a Tua misericórdia e o perdão para os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Somos a família Lomba. Meu nome é Beliane, esse aqui é o meu filho, Nicolas, e essa aqui é minha mãe, Jurema. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom a nossa união, os nossos encontros aos domingos, às quartas-feiras. E estamos em oração para que esse tempo passe rápido e gostaríamos que todos se cuidem, usem as máscaras. E vamos orar para que possamos nos encontrar e nos abraçar o mais breve possível. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Porque Ele nos amou primeiro. Este é o tema da campanha de Missões Nacionais 2020. Vivemos um tempo diferente, distanciados, porém certos de que não estamos sozinhos. Essa certeza encontramos na palavra do Senhor que inspirou a campanha deste ano, que assim nos diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amada igreja, estamos distanciados. Contudo, a igreja está viva,
não parou e precisa avançar ainda mais. Assim, superando limitações, teremos algumas oportunidades no decorrer deste mês para conhecer os projetos da Junta de Missões Nacionais. Então anote na sua agenda. Em todos os cultos dominicais, testemunhos missionários, gravados especialmente para a PIB do Rio, pelos missionários que atuam nos campos espalhados por todo o Brasil. Projeto Ore, um motivo por dia durante todo o mês. Intercessão por missões. Estejamos juntos na live do dia 10 de outubro e no dia 7 de novembro, das 14 às 17 horas. Contaremos também com a participação do diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, o pastor Fernando Brandão, que falará à igreja no domingo, dia 25, culto vespertino. E a oferta? A oferta proposta pela Junta de Missões Nacionais é de 18 milhões de reais. Que a sua oferta seja segundo o desejo proposto no seu próprio coração. Nossa igreja é missionária, ama missões e conhece a importância de cumprir a missão que o próprio Senhor Jesus nos delegou. E este é o desafio para o nosso tempo, porque Ele nos amou primeiro. Somos chamados a manter o compromisso e a generosidade para com esta obra no Brasil. Seja um voluntário e um parceiro de missões nacionais. Ore e invista, sustentando os projetos que podem transformar vidas pelo conhecimento do amor de Deus. Minha oração para que o Senhor continue a abençoar a sua vida e que juntos continuemos avançando, proclamando o amor de Deus. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
missionária, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Meu nome é Maria Helena, eu sou sua missionária, vou chegar agora a 40 anos, no próximo ano, a 40 anos que sou missionária de missões nacionais. E eu quero agradecer aos irmãos, pastor João Fonseca, que alegria, irmão Marcelo, que é o coordenador de missões da igreja, todos os irmãos. Eu quero louvar a Deus e agradecer pelo envolvimento e pelo compromisso da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro com a obra missionária no Brasil. Olha, estamos caminhando juntos há tantos anos e os irmãos têm sido bênção para a obra missionária no nosso país. Eu quero encorajar os irmãos a continuarmos firmes nessa obra. Esse ano, porque Ele me amou, a nossa campanha de 2020, ela é uma campanha de milagres. Porque estamos em plena pandemia, mas o dono da obra, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e Ele é acima de todas as coisas, Ele é acima de qualquer pandemia, Ele estará fazendo uma obra de milagres, porque Ele é o dono dos milagres. Eu compreendo que Deus permitiu essa pandemia para nós entendermos que Ele é quem faz a obra, Ele é o dono dela, e Ele vai nos mostrar grandes milagres acontecendo em todas as nossas igrejas e também na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Irmãos, esse ano ainda vamos ter os panetones, os chocotones, esse ano tem chocotone também, né? E irmão Marcelo, que sempre nos ajuda aí na venda desses panetones, nós vamos ter e os irmãos sempre colaboram. Eu quero, em nome de todos os missionários, eu quero agradecer aos irmãos, agradecer as suas orações, agradecer as suas contribuições financeiras, agradecer o seu envolvimento, o seu compromisso, a ida aos campos. Os irmãos sempre vão aos campos missionários abençoar a obra. Olha, muito obrigada. E eu quero dizer aos irmãos que essa campanha desse ano será diferente, porque nós vamos ter um maior envolvimento de todos os irmãos e nós vamos ter o Deus Todo-Poderoso mostrando que Ele faz a obra, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Portanto, queridos, vamos juntos continuar firmes, lembrando que Deus há de fazer grandes coisas usando as nossas vidas. Que essa campanha que está iniciando aí na sua igreja seja uma campanha extraordinária, porque ela é uma campanha de milagres. Portanto, feliz campanha 2020, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Salmo 19, versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Vou ler de novo, Salmo 19, 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Nosso título nesta manhã é: onde foi que eu errei? Vamos orar? Deus e Senhor, lendo a Tua palavra, descobrimos como somos maus e como precisamos da Tua intervenção em nossas vidas. Agora pedimos que essa intervenção se dê por meio da explanação da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Durante a Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918, um navio torpedeiro norte-americano foi atacado e 2 marinheiros ficaram mortalmente feridos e por causa disso foram levados para um hospital e nesse hospital eles ficaram em leitos próximos um do outro. Os 2 ficaram pertinho um do outro, de modo que podiam conversar. E os 2 estavam tendo consciência da gravidade daquela situação deles. Um deles estava em agonia profunda e ele então começou a blasfemar de Deus, a falar mal dos homens e tudo, enfim, delirando e falando coisa que não devia falar. O outro, como se fosse composto ou tecido de um material diferente, ele disse o seguinte ao seu amigo: aguente firme, meu amigo, isso logo vai passar.
Isso logo vai acabar. Temos pouco tempo para viver. Sejamos fortes. Vamos conservar a nossa dignidade. Eu confesso a você que eu gosto muito dessas últimas palavras. Sejamos fortes. Vamos conservar a nossa dignidade. E estas palavras poderiam muito bem se tornar lema de vida de muita gente. Mas a pergunta é: como conservar a dignidade se nós temos tantas falhas? Tantas falhas nós temos que o salmista resolve até mesmo perguntar: quem pode discernir os próprios erros? E aí ele dirige a Deus uma oração: absolve-me dos que me são ocultos. E essa primeira parte da frase é uma pergunta: quem pode discernir os próprios erros? É, na verdade, uma pergunta retórica, aquela pergunta que dispensa resposta, de tão óbvia que é, não é? Mas, mesmo sendo uma pergunta retórica, nós podemos e devemos tentar, pelo menos, compreender os próprios erros. Um dos propósitos do culto a Deus é justamente esse também. Um dos propósitos é nos proporcionar a oportunidade de fazer uma checagem espiritual, a oportunidade de proceder a um exercício de autocompreensão, de autoanálise espiritual. Mas há um problema, alguns. O problema é que há algumas coisas que nos impedem de conhecer os próprios erros. E a primeira dessas coisas que nos impedem de conhecer os próprios erros é, vamos chamar assim, a correria do cotidiano. A correria do cotidiano, meus queridos, é um problema, porque correria bem que poderia ser a palavra a resumir a vida moderna. O ritmo é frenético. Veja, por exemplo, internet. Internet agora tem que ser high speed, ou seja, alta velocidade, banda larga, e quanto mais larga for a banda, mais rapidamente os dados baixam ou são enviados. Os automóveis são avaliados por seu potencial de velocidade. Quanto mais voando eles estiverem, melhor serão. O avião, e o avião? O avião, o nome já diz, avião a jato, quer dizer, é muita correria mesmo. Telefone, antigamente você tinha que esperar em casa, chegar em casa para pegar o telefone, pegar e falar. Agora não, agora você já anda com o telefone no bolso. Anda com o telefone no bolso, telefone celular, e você pode sair pela rua falando com as pessoas, você pode caminhar resolvendo os problemas por telefone, muita gente faz isso. Carta, ninguém mais manda carta para ninguém mais escreve: prezado Joaquim, estou aqui neste lugar, cheguei ontem. Nada, não tem mais isso. Agora é e-mail, e aliás nem e-mail mais. Agora a mensagem é quase instantaneamente enviada através de WhatsApp ou equivalente. Os animais e as plantas também não escapam dessa loucura da correria cotidiana. Eles recebem hormônios para crescerem rapidamente, para dar mais lucro para aqueles que estão criando esses animais e essas plantas. Os computadores também são cada vez mais velozes. E se o computador demora assim 15 segundos para abrir um arquivo, a gente já acha que precisa trocar de computador porque está lento demais. E para muita gente, comida é sinônimo de fast food. Fast quer dizer rápido, food é comida. Ou seja, o dogma da nossa era parece ser mesmo o verbo correr. Eu reconheço que há, sem dúvida alguma, inúmeras vantagens na adoção
das modernidades tecnológicas. Há muita vantagem, sim, sem dúvida alguma. Eu acho que ninguém de nós quer voltar aos tempos pré-internet, pré-tecnologia. Mas é preciso lembrar, queridos irmãos e amigos, é preciso lembrar que a correria da vida traz embutido um problema grave. E esse problema grave trazido pela correria é que nós acabamos esquecendo de olhar para cima. Nós acabamos nos esquecendo de olhar para cima. E eu quero perguntar então a você: há quanto tempo você não olha para cima? Há quanto tempo você não mira e admira uma estrela? Há quanto tempo você não fixa os seus olhos no azul, no belíssimo azul de um dia sem nuvens? Ficamos às vezes tão imersos no imanente que acabamos não tendo mais tempo para investir no transcendente. A gente foca no imanente e esquece o transcendente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel durante o tempo do profeta Ageu. E era um povo que estava esquecendo, numa correria louca atrás das coisas materiais, que o povo esqueceu as coisas espirituais. Foi preciso Deus usar Ageu para lembrar ao povo o seguinte, Ageu capítulo 1, versículo 9: minha casa permanece em ruínas, Deus diz, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Cada um investindo nos seus próprios negócios e esquecendo da casa de Deus. Claro que nós não estamos hoje correndo por causa da casa de Deus, mas o correr por causa da casa de Deus significa investir na vida espiritual. Não quer dizer investir num prédio, mas investir na espiritualidade. Parece, queridos irmãos, que nós sofremos de uma síndrome a qual poderíamos dar o nome de síndrome de Marta. Síndrome de Marta, aquela mulher escrava de uma agenda gigante. Porque, olha só, Jesus, diz Lucas 10, Jesus estava tão perto dela, na casa dela, na sala dela, e ela estava com a mente em muitas outras coisas, e era tão visível a sua preocupação e a sua negligência para com os ensinos de Jesus, que o narrador Lucas registra o seguinte: Marta, Lucas 10:40, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Eu creio, irmãos, que Marta sofria de um déficit de atenção espiritual. Ela não conseguia focar em Jesus, não conseguia esquecer a pia cheia de louça, o tanque cheio de roupa para lavar, não esquecia que havia poeira em cima dos móveis. Marta estava preocupada com as coisas que são relevantes, que são importantes, mas naquele instante, sua preocupação primeira, sua prioridade deveria ser ouvir Jesus. Esta sim deveria ser a sua prioridade. Meus amigos, o excesso de atividade nos rouba o tempo para pensar, para refletir, para orar. Um grande filósofo francês, chamado Blaise Pascal, ele dizia: metade das tragédias do mundo acontece porque as pessoas não querem ficar quietas, sentadas numa sala. Não querem ficar quietas, sentadas numa sala. Então, por isso que metade das tragédias seria
evitada se as pessoas se acalmassem mais, se elas parassem de correr, se elas se sentassem para ler a Bíblia, para ler um livro, outro. E com tanta correria, queridos amigos, fica difícil compreender os próprios erros. Por isso o salmista pergunta: quem pode discernir os próprios erros? E eu pergunto: quem pode parar e pensar nos próprios erros se não para? Se não para pensar, se não para examinar a sua vida diante de Deus. É preciso, então, parar para meditar nesses erros, para em seguida corrigi-los. Meditar, examinar, corrigir. Você já ouviu falar de algum filósofo pensando e produzindo um pensamento enquanto ele está participando de uma maratona? Correndo, não consegue. Pelo contrário, ele precisa parar tudo, se isolar num canto. Por isso que os biógrafos de Platão dizem que ele ficava até 3 dias imóvel num quarto, sem se comunicar, sem conversar com ninguém, imóvel. Fazendo o quê? Você vai perguntar? Pensando. Eu acho que a sociedade ocidental parou de parar para pensar. É uma correria tão grande que as pessoas não se autoexaminam mais. Não foi o que Jesus falou? Jesus e fez. Jesus constantemente em seu ministério, ele se retirava para lugares desérticos, lugares solitários, e ali ele passava horas e horas. Talvez, meu amigo, a grande vantagem da pandemia esses dias tenha sido exatamente nos fazer de novo voltar a ficar quietinhos num canto. Talvez seja esse o grande mérito do distanciamento social, porque nós agora somos obrigados a conviver com nós mesmos. Nós agora somos obrigados a olhar no espelho. E foi muito grande, foi boa a vantagem dessa pandemia que lacrou todo mundo e o mundo todo dentro de casa. E assim conseguiu frear bruscamente a corrida insana em que o mundo todo estava metido. Quem pode discernir os próprios erros? Quem pode se compreender? O desafio, então, é esse: é compreender os próprios erros, analisar o seu interior. E compreender, meus queridos, exige isso, exige pensar, e pensar exige parar. Pensar exige parar. Eu quero fazer até um apelo aos irmãos. Eu tenho notado que enquanto os irmãos estão acompanhando o culto, domingo de manhã, domingo à noite, no YouTube, eu vejo que muitas pessoas ficam ali conversando. É hora de parar. Você tem que parar para ouvir o que Deus está querendo dizer a você. Parar para entender, para se analisar. Então eu quero dar um dever de casa a você para esta semana. Separe na sua agenda alguns momentos do seu dia para orar, para ficar quieto na presença de Deus. Obedeça a ordem do Senhor registrada no Salmo 46, que diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se for possível, então, fique num lugar sozinho, desligue o rádio, desligue o som, desligue a TV. Se for possível, fique sem internet algumas horas, um jejum virtual, para você poder ouvir o Senhor, e o Senhor vai apontar: olha, dentro do seu coração, estou examinando aqui,
e eu estou descobrindo que você tem esse, aquele e aquele outro problema. São 3 problemas, diz o Senhor, que eu estou detectando aqui no seu coração. Então você pode cuidar disso a partir de agora. Além dessa correria que nos impede de conhecer os próprios erros, nós temos um segundo problema. Um conceito superficial do que seja o erro. O ter um conceito superficial do que seja o erro é outro obstáculo a que nos examinemos. Quem pode discernir os próprios erros? Mas eu não sei o que é erro. Eu li uma história de um pintor inglês, no século XIX, viveu ali na Inglaterra, um pintor chamado Dante Gabriel Rossetti. É um nome totalmente italiano, porque ele era de ascendência italiana. Mas ele é um grande pintor e foi considerado um dos fundadores. Em 1848 foi fundado na Inglaterra um grupo chamado Irmandade Pré-Rafaelita. E contam desse homem, Dante Gabriel Rossetti, contam que ele certa vez recebeu no seu estúdio a visita de um ancião. E esse ancião chegou para ele trazendo algumas folhas, alguns desenhos que ele mesmo, o ancião, tinha feito. E ele chegou para o pintor e pediu para o pintor dar uma avaliada. Você imagina como é que deve acontecer isso, né? Acontece com poetas, com escritores, com todo mundo. Analisa isso aí, vê se dá para publicar isso aqui, vê se dá para continuar pintando, quem sabe. E o Rossetti examinou aqueles desenhos e ele notou assim que não eram lá grande coisa. E ele tinha que comunicar isso ao homem, ao ancião. E comunicou, e conseguiu comunicar isso de forma que o homem não ficou chateado. Então, como o homem não se ofendeu com a observação negativa do Rossetti, o homem então tirou do bolso do casaco alguns desenhos, dizendo que aqueles desenhos haviam sido feitos por um jovem. E Rossetti examinou os desenhos e aí sim, seus olhos brilharam. E ele ficou maravilhado, afirmando que aquele jovem, sim, esse parece ter algum talento. O ancião ficou muito triste e disse para Rossetti: esses desenhos fui eu que fiz quando eu era jovem. Eu que fiz quando era jovem. Na juventude, o talento deste senhor agora, um ancião agora, o talento era promissor. Mas agora, no fim da vida, esse homem perdera a aptidão para o desenho. Quantos de nós não tiveram na vida espiritual na vida moral, na vida intelectual também, a mesma experiência? Sonhávamos tanto e realizamos tão pouco. Queridos, uma das definições de pecado na Bíblia é que pecado é errar o alvo. Lembra? Uma definição de um verbo hebraico para pecado é justamente essa ideia de errar o alvo. Você atira, mas erra. E eu vou dizer então que você ficou aquém do alvo. E diria que Deus nos fez com a capacidade para pintarmos belos quadros nesta vida. E, no entanto, não produzimos mais do que meros rabiscos. Nós temos a possibilidade de fazer o bem, e de fazer o bem com galhardia, fazer o bem com arte, fazer o bem com qualidade. Mas, às vezes, acabamos fazendo o mal. O escritor inglês Robert Louis Stevenson disse: o homem em seus esforços por fazer o bem está sem dúvida condenado a fracassar. Olha que frase triste. O homem em seus esforços por fazer o bem está condenado, sem dúvida,
a fracassar. Tudo porque nós não levamos o erro, o pecado, muito a sério, às vezes. Não levamos o pecado a sério como Deus leva a sério. Achamos que ficar aquém do alvo é coisa sem importância. Nós usamos de vários artifícios retóricos e malabarismos linguísticos para até mesmo evitar a palavra pecado. Em 1906, Winston Churchill estava enfrentando um problema na Casa dos Comuns, ou seja, na Câmara dos Deputados da Inglaterra. E estavam acusando-o de ter mentido. Disseram que ele havia mentido. E ele se defendia. E ele se defendia dizendo o seguinte: eu não menti, apenas usei de inexatidão terminológica. Apenas usei de inexatidão terminológica. Meus queridos, nós precisamos redescobrir o conceito de erro. O que a Bíblia chama de erro está errado. O que ela chama de certo é o que está certo. Então nós precisamos, para ter um conceito de erro o mais próximo possível daquilo que Deus pensa do erro, nós precisamos nos aproximar da palavra, porque é ela quem vai projetar luz sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras e sobre os nossos passos. Ela vai dizer para a gente o que é certo e o que é errado. Então, não cometamos o erro de tentar discernir os próprios erros, alienando-nos e distanciando-nos da palavra. Correria, conceito errado, mas em último lugar, nós precisamos considerar, nessa questão de discernir os próprios erros, precisamos considerar gravemente o avanço gradual e silencioso, às vezes, do erro em nossas vidas. Precisamos considerar o avanço gradual e silencioso do erro em nossas vidas. Não sei se você lembra do que aconteceu em 2004, dezembro de 2004. Na verdade, foi no dia 26 de dezembro de 2004 que o mundo inteiro ficou assustado, chocado e traumatizado com aquilo que aconteceu no Sudeste Asiático. Um tsunami, houve um terremoto dentro do mar e as ondas se tornaram gigantescas. E elas que sempre vêm e respeitam a areia da praia, elas vêm beijar a areia da praia e voltam. Nesse dia, elas simplesmente resolveram atropelar tudo e invadir as ruas. 13 países asiáticos foram afetados, alguns inclusive na África, Indonésia, Sri Lanka, Índia, etc., um arraso. E sabe quantas pessoas morreram? 226.306 pessoas morreram. E as ondas deixaram 1.800.000 desabrigados, quase 2 milhões de desabrigados. Danificou e destruiu 469 mil imóveis, e o prejuízo foi quase 11 bilhões de dólares. Vamos admitir que um tsunami não é uma coisa que acontece todo dia, não é uma cena comum ver o oceano desfilando com violência pelo centro da cidade, derrubando e destruindo casas, lojas, prédios, veículos, gente, uma catástrofe. Não é todo dia, graças a Deus. Mas naquela mesma semana, nós morávamos no Canadá ainda, e aconteceu uma tragédiazinha dentro da nossa casa. Era final de dezembro, como eu disse,
né? É quando o inverno está mais forte, dezembro e janeiro, o inverno vai lá para... A temperatura cai, mas cai com vontade. Como diz lá no Espírito Santo, cai com força. Vai a menos 25, menos 30, sensação de menos 40. Negativos, portanto, menos. Mas quando vai chegando assim, março, abril, a temperatura vem subindo, ela sai lá e ela chega a zero, aí a neve derrete e você então fica livre daí a pouco fica livre do inverno. Mas naquele final de dezembro aconteceu uma coisa, a temperatura saiu lá de menos 20, menos 15, e ela foi subindo, quando chegou a zero, ela derreteu a neve, e eu não sei como, ela entrou, a neve virou água, e a água entrou no nosso porão, da casa pastoral onde morávamos, e no princípio inundou um quarto, mas ela foi invadindo, e tinha uma salinha para televisão que a gente tinha ali, e com carpete, olha, molhou o carpete, molhou tudo, ficou aquela sopa de carpete com água, ficou uma tragédia. Como não houve barulho, como a neve ao derreter não cria pânico, não dá sinal, a gente não teve a menor ideia do que estava acontecendo. Quando foi lá embaixo, alguma hora lá, foi que a gente encontrou tudo ensopado. A neve, quando derrete, não faz barulho, não anuncia o que vai fazer, mas é estrago dentro de casa. Às vezes, nós também, na nossa vida espiritual, temos também tsunamis, que nos assustam, que nos chocam, que nos entristecem, nos dão prejuízo, mas às vezes há outras formas de o pecado se instalar em nossas vidas muito sutilmente, sem que o percebamos, e quando a gente vai ver, a sala está ensopada. Tem uma região lá na Escócia, o noroeste, no noroeste da Escócia, tem uma região, grande região, quase metade do país, chamada Terras Altas, Highlands, que eles chamam lá. E é uma região muito fria, aliás, a capital dessa região, não sem razão, se chama Inverness. Você já pode imaginar, né? Lá em cima, Inverness. E essa região Highlands é muito bonita, eu não conheço ainda, se Deus me der vida e saúde e condições, um dia eu e a Peg queremos ir lá conhecer as terras altas da Escócia, porque dizem os livros e os sites que é uma região que contrasta montanhas bem elevadas, montanhas verdes e lagos azuis. Montanhas verdes e lagos azuis, muito bonito. Mas como tem muita montanha, no século XVIII, 1700 e pouco, um certo general Wade, George Wade, foi encarregado pelo governo de construir pontes naquelas áreas todas. E ele construiu cerca de 40 pontes. E olha, você olha na internet as pontes construídas pelo general Wade, e elas são uma gracinha. Elas são uma verdadeira obra de arte, sabe? Aqueles arcos assim, arredondados, muito bonito, muito bonito. E uma dessas pontes, aconteceu uma coisa com uma dessas pontes que virou até notícia. Era uma estrutura sólida e maciça, erguendo-se em cima de um penhasco. Lá embaixo você olhava e ficava aquele abismo lá embaixo, e a ponte lá em cima passando, e os carros passando e tudo mais, agora, né, com os carros. Mas essa ponte, que funcionou por séculos, digamos assim, deu problema grave, foi detectado, e as autoridades, os engenheiros chegaram à conclusão de que ela não era mais segura para o transporte, então é melhor fechar. Fecharam aquela ponte. E aí você vai descobrir por que essa ponte deu problema. O vento sopra,
é próprio do vento soprar. E ele soprando trouxe para aquela região sementes de uma árvore que tem muito na Europa, chamada bétula. Eles chamam de birch. Bétula. E aquela sementinha veio voando no vento e se alojou bem debaixo da ponte, lá embaixo. E alojando-se lá, nasceu uma plantinha que qualquer criança poderia ir lá e retirar essa planta do solo, acabava com o problema. Mas nenhuma criança foi lá, nem adulto, ninguém foi. Lá embaixo, a planta crescendo lá embaixo, e o pessoal passando lá em cima, e o resultado foi que essa planta deixou de ser uma plantinha para ser uma planta grande, e foi crescendo e se tornou uma árvore frondosa, e as raízes dessa árvore acabaram comprometendo as bases daquela ponte. Às vezes o pecado faz a mesma coisa em nossas vidas. É um hábito mau que poderia ser eliminado logo no início, mas porque a gente vai deixando para depois, porque a gente protela a leitura da Bíblia, porque a gente adia o nosso compromisso de orar a Deus a cada momento, ou em momentos específicos. Então a plantinha vai crescendo, e quando menos percebemos, ela está comprometendo a estrutura da ponte. É a tática principal do nosso arqui-inimigo Satanás: semear dúvidas diminutas, plantar rancores miúdos, estimular micro-ressentimentos, inocular invejas aparentemente inofensivas, incentivar olhares indecentes, manias minúsculas, porém medíocres. Sim, ele pode usar tsunamis, ou essa tática silenciosa, em que a água vai minando a estrutura da casa sem que o morador o perceba. É uma estratégia em que a ponte vai sendo enfraquecida em doses homeopáticas, até que um dia a casa cai, até que um dia a ponte desaba. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me, orou Davi, absolve-me dos que me são ocultos. O contexto desse Salmo 19 mostra que o salmista queria enaltecer os chamados dois livros: o livro da natureza, porque ele começa o salmo lá em cima dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, e o livro da lei, porque ele diz no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então ele queria elogiar esses dois livros, o da natureza e o da lei, escrita por Moisés. Mas os dois livros, queridos irmãos, apontam para Deus. Ambos revelam a majestade e a santidade de Deus. Ambos mostram como nós devemos agir e como examinar o próprio coração, como discernir os próprios erros. E por estar familiarizado com a santidade de Deus, é que o salmista leva os seus erros a sério. Pode escrever isso aí, que eu vou terminar usando essa frase. Todo aquele que leva a sério a santidade de Deus, examinará também o seu coração, tentando discernir os próprios erros, identificando os próprios erros para eliminá-los da sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos a comunhão que podemos ter com o Teu Espírito, com a Tua Palavra, e porque essa Palavra diz que nós vivemos diante de um Deus que é todo santidade.
e que a tua santidade, ó Deus, não permite a presença do pecado por perto. Por isso nós humildemente confessamos a Ti as nossas falhas e, como o salmista, nós queremos pedir que nos livres dos nossos próprios erros. Limpa-nos, ó Deus, de toda a sujeira que porventura paire em nosso coração. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Perdoa-me, Senhor, se não vivi pra te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. Se indiferente a tudo a lição eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi. Se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e o meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Antes de encerrar este culto nesta manhã, nós queremos agradecer a você a sua companhia. Foi muito bom tê-lo conosco e queremos convidá-lo para hoje à noite, 19 horas, neste mesmo canal, você louvar a Deus conosco. Muito obrigado aos irmãos que têm sido fiéis nas contribuições, nos dízimos, nas ofertas, e ainda está em aberto a oferta do aniversário da igreja, né? Você pode colaborar. Aí no site você tem www.pibrj.org.br. Você tem a oportunidade de participar do sustento da obra do Senhor. Nós queremos agradecer de coração aqueles que, mesmo não sendo membros da igreja, têm sido
contribuintes fiéis e generosos a cada mês. Deus abençoe vocês também nisso. Então queremos convidá-los para logo mais às 19 horas, estarmos aqui reunidos novamente neste canal, em torno do nome de Cristo, para adorar aquele que merece, unicamente Ele, toda a nossa adoração. Bênção final é em Filipenses capítulo 1, versículo 8, na Nova Versão Internacional, que diz assim: Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. De novo, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Nós estamos com saudades uns dos outros, mas essa saudade não perde por esperar. Deus abençoe. Até mais. Porque, Senhor, se no meu coração o egoísmo plantei, dando ao ego a razão. Fala, Senhor, se valeu se entregar e meu ser tanto amar, ao morrer numa cruz. Meu Mestre Cristo, por vezes neguei, ó meu Cristo, eu sei quem eu sou. Vem me ajudar dia a dia, entregar por completo minha vida em suas mãos. Faz-me, Senhor, instrumento de amor, para mostrar seu valor, ao cantar-lhe louvor. Quem sabe, Senhor, alguém possa entender que hoje sou novo ser, pois a ti me entreguei. Meu Mestre Cristo, por vezes